Obrigado para o pessoal do NIC pela oportunidade de estar aqui junto com vocês. E obrigado por vocês de estar aqui para a gente conversar um pouquinho hoje também. Na realidade, o meu objetivo aqui é diferente do título, né? O título original era para a gente falar um pouquinho sobre infraestrutura de ISP. Como a gente está falando muito de IPv6, nós já fizemos isso no IX regional já de Curitiba, deu muito certo. E a ideia aqui hoje, na verdade, é divulgar um trabalho que nós fizemos em dezembro. Então, depois de a gente acompanhar o NIC-BR no ano passado inteiro, nós vimos que tinha uma carência, uma necessidade de ter um laboratório total, com toda a infraestrutura do ISP de fim a fim, para poder vocês terem como referência para a implementação e para tirar dúvidas além do treinamento de IPv6. Eu sei que boa parte de vocês vai continuar aqui nessa sala, aqui nesse endereço, fazendo o treinamento de IPv6 durante a semana inteira, e a ideia aqui não é ser redundante. Não é falar de NAT64 em detalhe, nem nada disso, não. Na realidade, eu quero divulgar esse trabalho que fala um pouco do IPv6, talvez uma ótica um pouquinho diferente do que o Kleber acabou de discutir agora. Até com a apresentação do Kleber, eu vou precisar atualizar a minha, porque a minha ainda está com a previsão antiga de esgotamento para do comecinho do ano que vem, de 2020. Então, agora ele estendeu um pouquinho mais, alguns meses aí a mais de sobrevida, mas o problema ainda está aí. Apesar do esgotamento, existem alguns outros fatores. Então, essa apresentação é exatamente idêntica à que eu fiz em Curitiba. Na verdade, eu não vou fazer a apresentação, porque o meu tempo aqui é muito curto, mas eu vou deixar a apresentação na íntegra para vocês fazerem o download online. Tá ok? E nessa apresentação também tem os links para o laboratório, onde tem os diagramas, os equipamentos usados, tem as linhas de comandos todas. Então, se o pessoal técnico tiver com dúvida, ou vocês mesmos quiserem dar uma olhada para ver como é que foi implementado, tem basicamente o provedor, desde o BGP até o acesso, com o MPLS e tudo, IPOE e etc., pronto para vocês darem uma olhada como referência. Esse foi o trabalho. E se vocês quiserem ver as apresentações inteiras, tem o tutorial do IPv6 que está registrado na Semana de Infraestrutura, que foi feito em dezembro do ano passado. Ok? Então, tem alguns highlights. Eu não vou ficar na apresentação, até porque vocês vão ficar a semana inteira aprendendo IPv6. Então, não faz sentido a gente passar a apresentação da maneira como ela deveria. Sobre esgotamento, isso aqui já alterou, eu vou alterar a data aqui também. Ter bastante estatísticas. O Brasil tem feito um bom trabalho de adoção do IPv6 em relação ao restante do mundo. E aqui eu acho que é onde eu gostaria de fazer uma abordagem de uma forma um pouquinho diferente. Vamos olhar em termos de adoção. O IPv6 vem cada vez mais... A utilização de prefixos no Brasil tem sido cada vez mais forte. Ou seja, o provedor, o nosso lado, nós estamos fazendo o nosso trabalho. Correto? Ponto número 1. Ponto número 2. Se eu der uma olhada aqui, quais são realmente os prefixos que estão em utilização. Então, eu tenho aqui a parte do que está realmente sendo alocado, do que está sendo realmente endereçado. A coisa está continuando, a coisa está correndo, e a gente continua fazendo aqui a adoção. Só que aqui eu tenho um outro ponto de vista. Eu tenho o ponto de vista de adoção do ponto de vista dos provedores de conteúdo. Ou seja, não só nós, provedores, estamos alocando e entregando para os clientes, como o pessoal que desenvolve conteúdo também está fazendo a parte deles. O pessoal que tem massivamente distribui mais conteúdo são os que têm a adoção mais forte e estão fazendo, estão alavancando, né, estão empurrando essa adoção do IPv6 do lado deles. Se nós misturarmos essas duas coisas, eu acho que a gente consegue essa afirmação aqui. Para quem esteve em outubro do ano passado, no evento de comemoração de 10 anos de IPv6, isso está gravado lá, teve uma coisa lá que me chamou muita atenção e eu gostaria de ressaltar aqui para vocês. Vamos supor que a rede de vocês fosse ideal. 100% IPv6, todos os clientes tivessem lá no CPEzinho, só IPv6, não tivessem IPv4. Existe alguma rede aqui no Brasil com essas características? Pessoal, alguém conhece alguma rede com essas características? Tem uma. É justamente a rede de telefonia móvel. Por quê? O celular, o smartphone,
está do controle da operadora. Então, eles configuram aquilo do jeito que eles quiserem, os fabricantes fazem aqueles dispositivos para eles homologados do jeito que eles querem. Então, 100% dos CPEs estão absolutamente dentro do controle deles. E eles conseguiram fazer isso. Então, se vocês revisitarem essa apresentação, está dito lá que a rede móvel, não toda a operação, né, mas a rede móvel, ela está preparada inteirinha para IPv6. E olha só, se todos os meus clientes estivessem em IPv6, qual que seria o meu tráfego de IPv6 na rede? Falando de telefonia móvel, em torno de 70%. Pessoal, não são todos os sites que estão em IPv6, muito pelo contrário. Mas os mais relevantes já estão em IPv6. É esse o recado que eu quero trazer aqui para vocês. Porque aqui a gente falou de dificuldade técnica, de forçar o provedor para ir para IPv6, forçar as empresas a fazerem a adoção, mas hoje a coisa mudou um pouco de figura. Na verdade, se eu tivesse 50% do tráfego IPv4, 50% do tráfego em IPv6, eu teria um empate técnico de qual valeria a pena economicamente para implementar. A partir do momento que o IPv6 significa 50% mais um, significa que eu posso economizar em tradução, eu posso economizar em sessões de CGNAT, eu posso dar uma experiência mais rápida de navegação para o cliente. Ou seja, hoje, com esse número, a gente já, eu posso dizer com muita convicção que qualquer expansão de rede que vocês estiverem fazendo, qualquer cliente novo que entrar na base, já vale mais a pena economicamente colocar no IPv6. Os CPEs são os mesmos, eles já estão preparados, isso é um problema que a indústria já resolveu já fazem mais de 10 anos, inclusive aqui no Brasil. Então, não tem problemas para a gente resolver que já não estejam prontos para a gente poder adotar e economicamente já é mais viável. Só que aqui eu estou falando de telefonia móvel, de celular. Agora, o filho de vocês assiste o Netflix e as coisas que vêm em IPv6, que são streaming pesado, pelo celular? Não. Todo mundo chega em casa, se conecta no Wi-Fi de vocês para poder acessar. Então, eu não tenho uma estatística para mostrar para vocês, mas eu acredito que vai depender de provedor para provedor, mas, dados os clientes que estão acessando IPv6, esse número aqui tende a ser mais de 70% do tráfego em IPv6. Tudo bem? Então, esse é o ponto que eu gostaria de falar para vocês agora. Em termos de problemas conhecidos do CGNAT, vou passar direto. Vocês conhecem isso daqui de cor e salteado. Isso aqui é para outro público. Né? Problemas que já estão resolvidos com IPv6. Existem pouquíssimas coisas que são ainda são impeditivos para o IPv6. Um deles, o próprio NIC, o pessoal já está endereçando esses problemas, que são alguns sites de gaming que são muito populares, não estão com IPv6 sendo suportado ainda. Mas isso daqui já está virando minoria e essa realidade já está mudando. Ou seja, não tem mais o que fazer. Se a gente olhar dentro do IETF, o que o pessoal está falando de IPv6, pessoal, tem alguém aqui resolvendo o problema de conectividade? Não. Os trabalhos que estão sendo feitos no IETF, eles estão lá na frente de desenvolvimento de coisa nova de IoT, de segurança, de melhoria de dados e criptografia. Não existe um problema técnico sendo resolvido pelo IETF, já está tudo pronto. Já está tudo pronto, já está tudo resolvido. E vocês vão ver, durante o treinamento nessa semana, que a coisa é mais simples do que parece. Agora, falando de adoção, a gente começa no IPv4 puro, correto? É natural passar para o CGNAT. Depois do CGNAT, eu começo um período de adoção de IPv6 chamado Dual Stack, correto? Creio que 99,99% aí dos provedores de fixo, né, de fibra, que estão praticando já o IPv6 estão aqui nessa modalidade. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é conseguir tecnicamente entregar IPv6 puro para os endpoints. E aí, eventualmente, eu vou já técnicas do tipo XLAT e outras que vocês vão aprender para traduzir quem está em IPv4 atrás para IPv6. Ou seja, passou do meu CPE, virou IPv6. Esse seria o próximo passo. A partir do momento que dentro do meu backbone, dentro da minha rede, eu estou com IPv6, eu preciso já de uma técnica para não deixar
inatingível os sites que só têm IPv4. Alguma coisa do governo, escolas, algumas coisas que ainda não estão adequadas para IPv6. Então, eu preciso de fazer um CGNAT, exatamente o mesmo conceito, só que ao invés de fazer um CGNAT de 4 IPv4 para IPv4, eu vou fazer um CGNAT de IPv6 para IPv4. Continuo fazendo o meu ramp-up de novos clientes até um momento onde realmente fica mais viável, do ponto de vista de mercado, eu começar a trocar e de deixar naturalmente a minha base de IPv4 diminuindo e aumentando a de IPv6. Esse seria um caminho natural aí das empresas de adoção do IPv6. Qual que é a ideia? Preserve o máximo possível IPv4 e se prepare e comece a prosperar e fazer o rollout do IPv6. E uma outra coisa importante, o IPv4, o IPv6, ele torna a rede de IPv4 muito melhor. Se 70% do meu tráfego passar direto via IPv6 e for direto para a internet, pessoal, 70% a menos de dor de cabeça no call center, 70% a menos de parada no CGNAT para fazer a tradução, menos lentidão, menos um monte de coisa. No nosso laboratório, nós adotamos essa topologia de referência, tá ok? Então, são essas camadas que estão implementadas no laboratório. Quais são os pontos que eu preciso passar para IPv6? E esse é o laboratório, não está muito visível aqui da maneira como está projetado, mas eu tenho exatamente o diagrama físico do laboratório, eu tenho o diagrama lógico, e o que nós fizemos foi resolver a maior parte do problema aqui, nesse equipamento, que é o nosso equipamento de entrada, o ASR1001X, que é o nosso equipamento menorzinho, que ele consegue fazer as funções todas dentro do mesmo equipamento. Então, aqui ficou muito facilitado. Eu posso fazer a parte de BGP, a parte de CGNAT e NAT64 e a parte de PPoE, BRAS, no mesmo equipamento. Então, basicamente, eu precisei trocar aqui na minha borda, e o equipamento de cima aqui ele está simulando a internet, eu tenho um backbone aqui, MPLS, e eu tenho os clientes conectados aqui embaixo. É assim que está o laboratório. Então, aqui tem os passos, né, começando com o provedor IPv4 puro, completo, fim a fim. Depois, trocando a borda para IPv6 e começando a divulgar o IPv6 para os clientes. Então, nesse momento, o que eu tenho? 2 clientes, um cliente em IPv4, um cliente recebendo o Dual Stack. Até aí, o mercado já conhece. A gente procurou no laboratório um pouco além. Que nós entregamos o IPv6 puro, sem Dual Stack, para um terceiro cliente, e nós passamos a fazer as traduções desse cliente adicional via NAT64. Então, esse laboratório, no final do passo a passo, o que ele tem? 3 clientes. IPv4 puro, acessando a internet, e Dual Stack acessando a internet dos dois lados, e um IPv6 puro acessando a internet dos dois lados. Tanto IPv4 quanto IPv6. Tudo bem? E essa topologia que nós fizemos, tem lá as referências onde nós tiramos, inclusive dos tutoriais que ele foi apresentado. As estatísticas são todas públicas, que eu utilizei aqui nessa apresentação. E, esse não é o PowerPoint, esse é o PDF. No PowerPoint tem uma coisinha adicional ali. O que nós fizemos? Nós pegamos, depois da semana de infraestrutura, nós pegamos um case. Então, nós colocamos um cliente rodando exatamente nessa infraestrutura que nós colocamos ali. Esse é um case nosso, esse é um case... Pode dar OK. Bom, esse é um case público, porque nós apresentamos na semana passada na Brint. Inclusive, quem tiver a oportunidade de ver o gravado lá na Brint, o cliente ficou tirando dúvidas durante meia hora, durante a apresentação da Brint, a respeito da experiência dele, de 2 coisas. Primeira coisa, que ele tinha uma topologia desse jeito, e ele passou a ter uma topologia igualzinha do laboratório. Só que, ao invés de MPLS, para a característica dele, ele tem um switch de camada 2 aqui fazendo VLAN. O 3 aqui está errado. É um switchzinho de camada 2. Então, ele ficou tirando dúvidas a respeito de 2 coisas. Experiência, como é que ficou o call center, chamado, estabilidade,
como que foi o processo de adoção para o IPv6, e, por incrível que pareça, para surpresa de todos nós, o testemunho dele foi que, olha, para a maioria dos CPS que eu já usava, 90% deles, foi só eu achar o firmware certo, e já estavam todos os meus CPS que eu utilizava na minha planta já estavam preparados para o IPv6. Essa é uma grande pergunta que todo mundo se faz. E isso foi a experiência deles, foi essa. Outra coisa, foi muito complicado ir para o IPv6? Não. Eles responderam lá também qual foi o processo, e entre planejamento, execução e colocar no cliente, a coisa demorou mais ou menos uns 3 meses. É o que está gravado lá. Outra coisa que eles tiraram a dúvida, e eu ajudei eles a tirar a dúvida também, eu até adicionei alguns slides aqui por conta disso, faz sentido colocar tudo na mesma caixa? Existe um fuzuê aí na indústria falando assim, separa, não separa, coloca em caixas diferentes, coloca cada coisa numa caixinha separada. O que eu tenho para falar para vocês aqui, pessoal, cada projeto é um projeto diferente. Correto? Se você não estiver extrapolando os limites do equipamento, você consegue sim. Esse é um grande ponto. Qual que é a característica desse equipamento que nós colocamos lá? Que o plano de dados é totalmente separado do plano de controle. Ou seja, enquanto o hardware do equipamento está fazendo PPPoE, está entregando o cliente, está fazendo roteamento, está fazendo MPLS, a CPU ela fica toda livre para fazer outras funções. Para poder fazer BGP, por exemplo, para fazer, quando o usuário chega aqui e o hardware não sabe o que fazer, ele precisa autenticar, quem autentica é a CPU, que busca a bênção para o servidor de radios lá e para deixar o cliente entrar ou não. Então, com separação do plano de dados do plano de controle, eu não tenho mais aquele negócio, olha, eu habilitei o BGP, a caixa sentou. Não. São lugares separados que fazem funções separadas dentro do equipamento. E uma coisa interessante foi que, durante o tempo de implementação até a Abrint do ano passado, esse provedor sofreu um ataque. E aí eu acho que ajuda a tirar a dúvida que muitos têm. Eles receberam um ataque, eles têm 2 links com a internet, eles receberam um ataque de um link que tampou o link. O que aconteceu com a caixa? A CPU do equipamento subiu 2%. Estava em 20 e poucos por cento, foi para 25%. Por quê? Porque o ataque todo bateu no hardware e passou para frente, não impactou a caixa. Claro que o link parou de funcionar, não tinha mais espaço para trafegar outras coisas, mas o provedor continuou com estabilidade. E o link que estava remanescente segurou o tráfego, e foi isso que aconteceu. Tá? Pessoal, só resumindo aqui, o que eu quero deixar para vocês é meu contato. Eu vou estar aqui durante o almoço aqui do lado, junto com vocês. E o recado que eu quero passar para vocês é, pessoal, abracem essa causa do IPv6. Não porque é legal, não só porque o IPv4 está acabando. Por quê? Porque vale a pena. Vale a pena financeiramente, vale a pena tecnicamente, vale a pena do ponto de vista de satisfação do cliente de vocês, que está na base de vocês. Tá ok? Obrigado. Obrigado, Adalberto.